Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula e o assunto de hoje é a integralização do capital. Olha, eu acredito que seja um assunto que é interessante porque eu acredito que muitos de vocês usam esse termo e não sabem efetivamente do que se trata. E aí vou tentar ajudá-los explicando o que quer dizer integralização do capital, subscrição do capital. São termos que você usa, né, que eu vejo nos contratos, mas eu acredito que nem todos saibam do que se trata. Olha, subscrever o capital é aquilo que você declara que será o capital. Por exemplo, você declara que o capital será de 5 mil reais. É um exemplo. Quando você diz que o capital está integralizado, o que isso representa? Diz o seguinte, que você fez o aporte de dinheiro, ou seja, você pegou uma parcela do seu capital particular, do seu patrimônio particular e colocou ali naquela pessoa jurídica que você está criando, naquela limitada, naquela ereli, que são os tipos mais comuns, né? São os tipos societários mais comuns. Então você está integralizando, ou seja, você está tirando o patrimônio seu e colocando ali naquela sociedade. Inclusive, esse patrimônio, né, esses bens, podem ser bens móveis ou imóveis. Exemplo de bem móvel seria um carro, por exemplo. Dinheiro, que é o mais comum, normalmente você coloca que integralizou o capital com a moeda corrente do país. Ou seja, você está dizendo que integralizou com dinheiro. Mas também você pode integralizar o capital com bens imóveis. Um exemplo, uma casa, né, um apartamento, são exemplos de bens imóveis. Só que, perceba, você pode integralizar o capital com qualquer patrimônio, desde que seja possível a sua avaliação pecuniária. O que é avaliação pecuniária? Seria você dar um valor, dar um preço para aquele bem. Só que, se você integraliza o capital com bens imóveis, aí tem um pouquinho de cuidado. Você precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Primeiro, cuidado. Esse sócio, essa pessoa, isso tudo que eu estou falando, gente, se aplica tanto para ereli quanto para sociedade limitada, que são os principais, né? São os principais tipos societários. Só que tem uma diferençazinha. Na ereli, obrigatoriamente você tem que integralizar 100 vezes o valor do salário mínimo, que hoje está em torno, o salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.100, então o capital mínimo integralizado de uma ereli tem que ser R$ 110 mil. Perceba que é um capital alto. E se você diz que está integralizado, aquele dinheiro tem que aparecer, né? Aquele dinheiro ou aquele bem, se você integralizou com aquele bem, se você integralizou com algum bem, aquele bem deixa de ser seu e passa a ser daquela sociedade, da ereli, da limitada, depende. Então o que acontece? Se você integraliza com imóveis, você tem que tomar um cuidado, porque a primeira coisa que você tem que pensar, qual é o regime de casamento daquele sócio. Ele é casado? Se ele for solteiro, não tem problema. Se ele for separado, também não tem problema. Mas e se ele for casado? Aí você vai ter que pensar e verificar se, por exemplo, é o regime da comunhão universal de bens, se é o regime da separação parcial de bens. E se for o regime do regime da comunhão parcial de bens, você vai ter que verificar se aquele patrimônio não é do casal. Se for do casal, o que vai ter que ter? O que a gente chama de outorga uxória, ou autorização marital. Ou seja, o cônjuge, né, o outro do casal, o companheiro, a esposa, eles terão o quê? Que assinar aquela alteração contratual, porque aquele bem imóvel pertence ao casal. Então não basta só
a autorização de um, tem que ser a autorização do casal, porque o patrimônio é do casal, então fica esse alerta. E um outro alerta em relação à integralização do capital com bens imóveis é porque você precisa descrever esse bem imóvel. E isso perpassa por você indicar o número da matrícula que está lá no registro de imóveis. Então, ao realizar a integralização do capital com bens diferentes de dinheiro, que é o mais comum, você tem que tomar um cuidado, porque você precisa descrever esse bem. Foi semana retrasada, eu peguei um processo que o bem, a pessoa estava integralizando o capital com um carro. É possível? Sim, acabei de falar para você que é possível. Só que não basta dizer, e foi isso que eu coloquei o processo em exigência, ele colocou assim, que integralizava o capital, acho que era um Honda, botou assim, carro, Honda. Tá, mas Honda tem um monte. Eu não consigo identificar qual é esse carro. E aí eu expliquei isso para ele. O que ele precisa fazer? Ele precisa descrever esse imóvel. Esse imóvel não, esse carro. Como é que ele faz isso? Ele bota o chassi, bota a placa, e aí ele depois fez corretamente. Então, quando você vai integralizar o patrimônio, o capital da sociedade, com outros bens, diferente do dinheiro, você precisa descrever esse bem. Mesmo que seja um bem móvel. Por exemplo, você vai integralizar com uma máquina. Descreva essa máquina. Por quê? Você precisa conseguir identificar, individualizar aquele bem. Porque aquele bem sai da esfera particular daquele sócio, ou daquele titular daquela ERELI, por exemplo, ou do titular da sociedade limitada unipessoal, e passa a ser o patrimônio daquela sociedade. Então você precisa conseguir identificar qual é aquele patrimônio. Então que perceba que você tem que tomar esse cuidado. E na ERELI é o mesmo raciocínio. Só que, em relação à ERELI, o capital é esse estipulado na lei, que é 100 vezes o valor do salário mínimo. Agora, uma coisa interessante, para a gente finalizar esse vídeo, não sei se você sabe, mas imagine o seguinte, você quer criar uma ERELI que tem um capital, sei lá, de 200 mil reais. E aí você pode, agora, recentemente, isso veio por força da Instrução Normativa 81, que pacificou esse entendimento, que agora você pode fazer o seguinte, você integraliza, no caso da ERELI, só os 110 mil reais, e o remanescente, e o restante, você pode colocar para integralizar depois, em qualquer outro momento. E essa possibilidade de integralização do capital em outro momento também já existe, já sempre existiu na sociedade limitada. E de repente você não sabe, é o seguinte, que não existe um prazo. Mas quanto tempo eu posso deixar o capital, dizer que eu vou integralizar o capital depois? Você pode fazer isso. Você pode integralizar no ato, ou você pode dizer que vai integralizar o capital depois. O que não dá para você de fazer é não estipular uma data. Você pode colocar 10 anos, 50 anos, 1000 anos, mas uma quantidade de tempo você tem que estipular. Seja ela qual for, 6 meses, daqui a um mês, não sei. Aí vai de acordo com o seu cliente. Mas você tem que estipular uma data. Agora, em relação à ERELI, isso é interessante, porque você integraliza só o valor mínimo exigido por lei, e aquilo que exceder, você pode dizer que vai integralizar depois. Isso é interessante. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, entre em contato comigo que eu tento ajudá-los. E se gostaram do conteúdo, comenta, compartilha e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!